Olá, me chamo Evaldo Matias da Costa Filho, sou aluno do primeiro período do curso de Direito da Unitins e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, que vem justamente para explicar o processo de formação e caracterização do Brasil como a gente conhece e como a gente não conhece em muitos casos. Meu tópico mais especificamente vai ser o dos povos germinais, no qual eu vou explicar agora. O processo civilizatório ele ocorreu acionado pela revolução tecnológica que permitiu a navegação oceânica. Isso primeiro associado aos povos ibéricos, o que permitiu que eles viessem se tornar impérios mercantis salvacionistas. Isso também explica por que a energia de vitalização e de expansão desses povos foi tão evidente, ainda que numa formação meramente feudal. No primeiro período, o que esses povos fizeram? Eles buscaram expulsar a ocupação secular dos árabes em seu território e o contingente judeu que ali habitava. A intenção era formar um poder centralizado e para isso eles também acabaram com a autonomia feudal e com qualquer monopólio comercial que existisse naquele lugar. No segundo momento, esses povos, sentindo-se libertos dessa dominação dos poderios feudais, dos árabes, dos judeus, eles partem e aí vem mais tarde a criar esse novo mundo. Eles seriam os pioneiros desse novo mundo. E para isso, eles vão em regiões da África, da Ásia e da América principalmente, como é o caso do nosso Brasil, e acabam com a autonomia de desenvolvimento dos povos que lá já estavam, mas também se moldam e moldam a eles na sua sociedade, na sua cultura, na sua economia e vêm a se misturar racialmente e culturalmente com esses povos. Assim como os ibéricos, os ingleses e os russos foram povos germinais do mundo moderno, tal como a Roma foi em outro momento da história. Eles deram origem a variantes ponderáveis da humanidade. Os latino-americanos, os neo-britânicos e os eslavos. Para a gente fazer um juízo mais ou menos do que seriam os povos germinais, é interessante lembrar que Itália, França e Alemanha não foram considerados povos germinais, porque apesar de estarem inseridos mais ou menos no mesmo contexto que os outros países que a gente já citou, eles eram muito fechados e mais preocupados com questões internas deles, não tendo papel tão efetivo quanto os já citados para a construção dessa humanidade moderna. Quanto aos ingleses, algumas particularidades são relevantes na investigação de seu caráter germinal. Além de outras colônias, a principal foi localizada na América do Norte, onde hoje são os Estados Unidos. Lá, diferentemente do Brasil, foi uma colônia de povoamento, ou seja, os colonos eles eram compostos de famílias inteiras que vinham da Inglaterra, as instituições eram exportadas de lá, elas vinham quase como idênticas do modelo inglês, o que foi importante para surgir o termo que Darcy vai chamar como pequenas Inglaterras, esses lugares, pois elas só seriam diferentes no quesito localidade, mas iguais no seu caráter de formação e identificação. E também foi importante por ser capaz de limitar a miscigenação, pois visto que o modelo era trago de uma forma inteira de um lugar para o outro, o contato com nativos ou com os escravizados ele era bem mais limitado do que como aconteceu aqui no Brasil e na América Latina de maneira geral. Quanto ao nosso Brasil, Daci vem a dizer que Portugal teve o maior feito não encontrar os ouros que aqui encontrou, os minérios de maneira geral, mas em ajudar na constituição de um povo brasileiro único, no qual é permeado por uma fome de existir, né? De uma maneira até poética, o Daci vem a falar, uma fome de existir e de se organizar em si própria, de existir em si própria mesmo. E nesse sentido, o Daci também critica
o fato de que a organização ela não teria mudado. Os líderes, eles são como sucessores de líderes antigos, os explorados e os exploradores, eles seriam como iguais aos que estavam aqui 5 séculos atrás, fazendo com que se perceba uma noção de pouca mudança, quase como estagnado. Pouca coisa teria mudado no sentido político e na relação de trabalho entre os chefes e as massas populares que aqui estão. É isso, obrigado.